Oi, gente. Então, continuando os preceitos evolucionistas ali, a gente tem essa parte da evolução biológica, né, que corresponde com essas características de modificações e adaptações das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade dos seres vivos foi resultado desse processo de transformação e adaptação, né, das espécies nos seus mais variados ambientes. E isso constituiu o que a gente chama de evolução biológica. A ideia central em cima disso é que todos os seres vivos compartilham esse mesmo ancestral, tá? Todos eles têm um ancestral em comum. E a partir disso se surgiu essa enorme variedade de espécies, né, que nós encontramos hoje e visualizamos no nosso dia a dia. Colocando a evolução como um processo pelo qual esses organismos modernos se desenvolveram a partir desses antigos ancestrais. Tá? Até meados do século XVIII, século XIX, se predominava muito a ideia do criação. Do século XVI, XVII, se predominava muito essa ideia do criacionismo. De acordo com os preceitos criacionistas, então todas as espécies foram criadas, né, por aquele ato divino e se mantêm imutáveis até hoje. Ainda nesse século teve a teoria evolucionista, né, colocada por Charles Darwin e Wallace, que foram as mais consistentes para conseguir explicar a evolução dos seres vivos. Darwin afirmou com isso que todas as espécies, inclusive o homem, descendiam de descendentes ancestrais em comum, né, que se modificavam ao longo do tempo. Então, atualmente, essa teoria do neodarwinismo acabou explicando essa evolução dos seres vivos. Tá? Ela acabou surgindo no século XX e representa essa união dos estudos de Darwin, principalmente nos preceitos da seleção natural, colocando essas evidências direcionadas, né? Com essa grande abertura das descobertas na área da genética, como as leis de Mendel, as mutações, isso acabou dando esse pontapé que precisava para essas ideias deslancharem, né? Acabava colocando isso como um preceito direto, porque após isso, ainda quando Wallace reviu os manuscritos de Darwin, né, sobre a teoria da evolução, tanto que foi publicada essa teoria no nome dos dois naturalistas, né? Darwin, por ser mais conhecido, acabou sendo mais reconhecido dentro desse meio. E em meados do século XX surgiu o que foi chamado de neodarwinismo, tá? Que se caracterizou justamente pelos estudos colocados por Darwin, principalmente no que se refere à seleção natural, com as descobertas na área da genética. Isso porque, na época dos primeiros estudos evolucionistas, ainda não se conhecia esse funcionamento do mecanismo da hereditariedade e da mutação. Então não se sabia como essa informação era passada e como ocorria essa troca de informação com o meio. Tá? Não se tinha ideia de como isso ocorria com as espécies, né? Com os seres vivos. Então acabou sendo desvendado depois dos estudos de Mendel. A influência atual desses estudos sobre a evolução, ela acabou sendo percebida em todas as áreas da biologia, destacando-se, claro, no estudo da citologia, né, que acaba estudando as células, e essa sistemática que é responsável pela classificação biológica. Então, com isso, o neodarwinismo foi essa teoria aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver as primeiras ideias de Mendel quanto a isso, né? E o que teve de correlação
contra esse meio, tá? Porque aí com isso você tem os estudos que acabaram se espalhando, né, a partir disso, por exemplo, a filogenia, né, ou filogenese, que consistiu em definir essas hipóteses sobre as histórias evolutivas das espécies, pegando desde o seu ancestral até os seres mais recentes, tá? Surgiu por volta de 1966, utilizando os princípios da evolução de Darwin e a determinação da história de vida dos descendentes, tá? Com isso se teve a elaboração de cladogramas, tá? Árvores que colocavam o ancestral e as suas ramificações mais recentes, tá? Então isso foi fundamental para elaborar um sistema de classificação dos seres vivos. Por isso foi colocado como filogenia, né? Porque ela é a história da genealogia, tá? De uma espécie e as suas hipotéticas relações com os ancestrais e descendentes. Por isso ela se baseia em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares, tá? E acabou se separando nessas relações, né? Aportando a área da sistemática junto com ela, porque a sistemática ficou responsável por reconstruir essa parte da filogenia, tá? Que é a parte da biologia que se preocupa em compreender esse caminho, né? Compreender essa história evolutiva das espécies. Para esse estudo da sistemática, a descrição das espécies foi fundamental. Então essas características genéticas, ecológicas, fisiológicas, evolutivas acabaram proporcionando mais estudos, né? E com isso ainda se teve a ontogenia ou ontogênese, que linka os processos biológicos de desenvolvimento do indivíduo, tá? Acompanhando o seu direcionamento desde a fecundação do óvulo até a maturidade. A ontogenia então compreende os estudos do desenvolvimento de um organismo e a transformação que ocorre em cada etapa do seu desenvolvimento. Então ela é essa história do desenvolvimento de um organismo durante toda a sua vida, tá? Então a ontogenia ela foi conhecida pela seguinte expressão do Hankel, do zoólogo, né, Hankel, como uma recapitulação à filogenia, tá? Porque ele tentava explicar isso, né, que a ontogenia seria determinada pela filogenia. Então, se você tinha esses ancestrais em comum, a ontogenia seria direcionada por essa filogenia, porque cada estágio desse desenvolvimento de um indivíduo representava uma das formas adultas que aparece essa história evolutiva, né? Então isso quer dizer que o desenvolvimento embrionário dos vertebrados acabava repetindo essas etapas da evolução. Então, com um exemplo disso, né, as depressões branquiais no pescoço, por exemplo, do embrião humano, se assemelham muito à aparência adulta do seu ancestral, semelhante a um peixe, tá? Então, de acordo com essa lei, esse desenvolvimento de um embrião, o mesmo acabava se reproduzindo e os estágios de evolução da vida das espécies, tá? Com isso se elaborou esses desenhos de embriões, né, com o objetivo de comprovar como que isso acontecia no meio, né? Então, de que forma que isso foi desacreditada pelos cientistas, tá? Porque isso se referia a esse desenvolvimento dos organismos e com essa correlação direta. Então, mais recentemente se usa o termo ontogenia nos estudos de biologia celular, né, justamente para descrever esse desenvolvimento embrionário desses indivíduos. E com isso a gente teve todas essas evidências, né, biológicas que foram aportadas dentro desse meio. Por exemplo, os registros fósseis, né? O fóssil é uma das maiores comprovações da evolução dos indivíduos, tá? Porque ele é qualquer vestígio de um organismo muito antigo que foi preservado com o passar de anos por meio de processos naturais. Então, os estudos dos fósseis permitiram reconstruir essa imagem, tá? Permitiram colocar assim esses preceitos que foram perdidos no meio
com uma contribuição maior, justamente para estudar a evolução dos seres vivos. Então, a partir dessa análise de semelhanças e diferenças entre as espécies, acabou concluindo, né, como que ela surgiu e o seu possível desaparecimento. A gente sabe que a gente teve todas essas passagens catastróficas, né, toda essa recriação do planeta, né, passamos por 7 grandes extinções, tá? E isso sempre se espelhou nesse surgimento de novas espécies, tá? A adaptação sempre ocorreu correspondendo ao ajustamento desses organismos, né, que todos os organismos vivos apresentam em relação ao ambiente onde vivem. Então essas adaptações acabaram sendo essas características mantidas nessas populações fixadas dentro dessas espécies por seleção natural, porque isso acabou tendo uma importância relativa muito grande na sobrevivência e na reprodução dos organismos. E aí com isso você tem os exemplos de adaptação, né? A camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é aquela capacidade de se esconder nos locais, né? Acabar se escondendo dentro desse meio, justamente para conseguir se esconder dos predadores, né? Acabou ocorrendo dessa forma, tá? E o mimetismo é essa capacidade que se tem dos organismos para serem outros, tá? Ou fazerem um predador se confundir achando que é outro indivíduo, ou que é um predador maior do que ele, ou que é um animal do que ele. Que a gente visualiza isso muito simplesmente em borboletas, por exemplo, quando elas estão de costas, você acha que parecem olhos, né, de um animal maior, de corujas, né, e afins. E isso é uma característica grande dessa parte do mimetismo, em se confundir com os outros indivíduos, ou como ocorre com a cobra coral, né? Com isso a gente tem essas semelhanças entre as espécies, né? As semelhanças entre diversos grupos de seres vivos, que acabou reforçando a ideia de que eles podem ter um ancestral em comum durante a sua história evolutiva, tá? Com isso, os órgãos homólogos, né, que são aqueles com a mesma origem embrionária e semelhanças anatômicas, tá? Mas com função diferente. Então, o processo que originou esses órgãos homólogos acabou sendo chamado de divergência evolutiva. Isso acabou ocorrendo, né, sendo muito, fazendo parte dos vertebrados, tá? Que são órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas função diferente. E os órgãos análogos, né, são aqueles com origem embrionária e estrutura anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função, acabam fazendo essa mesma funcionalidade. Tá? Por exemplo, como órgão análogo, você tem a asa de uma ave, né, que é formada por ossos e penas, e a asa de um inseto, que é formada por quitina. As duas têm estruturas embrionárias diferentes, mas possuem a mesma função. Tá? Entende? E os homólogos, a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a pata do cavalo, o braço do homem, mesma origem embrionária, mesma parte óssea e primária estrutural, né? Mas com funções diferentes, né? A perna para caminhar, o braço para se movimentar, a pata do cavalo para ele correr, a asa do morcego para ele voar, a nadadeira da baleia para ele conseguir se locomover no meio, tá? E com isso ainda a gente tem os órgãos vestigiais, que são esses órgãos atrofiados e sem função aparente. Um exemplo desse é o apêndice do homem, né? Que representa um vestígio de um compartimento do intestino que abrigava micróbios que auxiliavam na digestão da celulose nos nossos ancestrais herbívoros, tá? Nós temos ainda as semelhanças embrionárias, né, dentro desse meio, que quando se observa esse desenvolvimento embrionário de algumas espécies, todos os desenvolvimentos são muito próximos, né? A gente vai ver isso
um pouquinho para frente, indo um pouco maior, né? Porque, por exemplo, se você pegar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles são muito diferentes quanto adultos, mas o desenvolvimento embrionário é muito próximo, muito próximo. Tá? E as semelhanças moleculares, que com os avanços da biologia molecular acabou permitindo comparar essas estruturas genéticas, né, de diferentes espécies. Então esses estudos se complementaram às semelhanças anatômicas e embrionárias e confirmam, né, essa relação de parentesco entre as espécies, acaba linkando essa relação de parentesco, certo, gente? Então, com isso ainda a gente tem os mecanismos que a gente vai ver de evolução, né? As mutações, a deriva genética, a seleção natural que ocorre, a irradiação adaptativa. Então isso acaba sendo muito importante dentro de se linkar, né, esses preceitos evolucionistas e como ocorreu toda essa evolução dos seres vivos. Tranquilo, pessoal? Então fiquem bem, um grande beijo. Lembrem de anotar as suas dúvidas inerentes, né? Eu acho que na próxima aula você já vê essa introdução à genética, tá? A essas ideias primárias de Mendel que foram muito importantes para esse meio, tá? E que são totalmente inerentes, certo, gente? Então fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.